Oi, turma, sejam bem-vindos ao canal Filando História, eu sou o professor Jean Lima. E o tema do vídeo de hoje é sobre a banalidade do mal. Em 1960, na cidade de Buenos Aires, um comando israelense sequestrou Adolf Eichmann, um dos mais importantes funcionários encarregados da chamada solução final para o problema judeu no extinto Terceiro Reich da Alemanha nazista. Em poucas palavras, a solução final refere-se ao plano nazista de remover a população judia de todos os territórios ocupados pela Alemanha. Na época, em 1962, Hannah Arendt ofereceu-se como repórter do New Yorker para cobrir o evento. A série de artigos que ela escreveu sobre o caso foi publicada na forma de livro com o título de Eichmann em Jerusalém, um relato sobre a banalidade do mal. Hannah Arendt disse que a maior lição que podemos retirar do julgamento de Eichmann é a lição da banalidade do mal. Muitos interpretaram isso equivocadamente, acreditando que ela estaria defendendo o criminoso, o que não é verdade. Veremos então o que ela quis dizer com a ideia de banalidade do mal e o que isso tem a ver com o mundo de hoje. Eichmann foi acusado de crimes contra o povo judeu, crimes contra a humanidade e crimes de guerra. Eichmann havia dito: "Não sou o monstro que fazem de mim." Arendt, após de tê-lo visto e ouvido em sua gaiola de vidro em que ele estava sendo exposto na sala do tribunal, concluiu que nem com a maior vontade do mundo se pode extrair qualquer profundidade diabólica ou demoníaca em Eichmann. Ao contrário, ele era terrivelmente normal, nem sádico nem monstruoso, mas assustadoramente normal. Vários psiquiatras atestaram que Eichmann era um homem absolutamente são, que sua atitude com a família era amável. Não havia nele qualquer traço de ódio insano aos judeus ou algum fanático antissemitismo, e parece que inclusive ele teve uma amante judia. A pergunta que fica é: como um homem absolutamente normal e banal, sem nenhum traço maligno, foi capaz de contribuir para um dos maiores crimes da história da humanidade? Vamos abordar essa questão. Eichmann era um homem medíocre, normal, que sempre obedecia a qualquer comando, a qualquer voz imperativa. Na verdade, em vários momentos ele mostra que, se não há alguém mandando nele, quando não havia nenhum comando, nenhum regulamento dizendo o que fazer, ele sentia-se desorientado, desnorteado. Eichmann lembrava que sempre foi um homem, um cidadão, um respeitador das leis e só ficava com a consciência pesada quando não fazia aquilo que lhe ordenavam. Ele falava dos campos de consideração em termos de administração e dos campos de extermínio em termos de economia. E atos que contribuíram para o extermínio eram colocados como atos de rotina. Fazia parte do nazismo, aliás, tratar o assassinato de forma burocrática, usando palavras como evacuação para falar de extermínio, por exemplo. Eram criados dentro do nazismo muitos homens como Eichmann, assassinos em massa que nunca mataram diretamente, uma criação paradoxal do nazismo. O mal de Eichmann, portanto, é um mal moderno. Não é o mal do pecado de que falam as religiões, nem o mal dos vilões da literatura, movido por inveja, traumas ou ressentimento, mas um mal que, por não ter motivos especiais, pode ser um mal infinito. Que era para os judeus uma tragédia terrível, o fim do mundo, para Eichmann era uma rotina, um trabalho. Em resumo, a irreflexão, a banalidade podem causar mais mal do que os planos diabólicos de um vilão qualquer. Eichmann poucas vezes esteve em perigo de morte imediata, e nada indicava que, se não obedecesse, seria fuzilado. Eichmann poderia, por exemplo, ter feito coisas para minimizar seus crimes, mas não o fez. Ele presenciou as matanças do Terceiro Reich, mas isso não o fez abandonar seu trabalho. A banalidade do mal destitui as pessoas da responsabilidade, destitui elas da consciência, de sua capacidade de diferenciar o certo e o errado. Todos se tornam engrenagens desumanizadas. Mas é preciso lembrar, em todas as circunstâncias, da manutenção de nossa liberdade, de nossa dignidade e de nossa humanidade. Os homens têm a liberdade de agir de um modo diferente, e muitos o fizeram na Alemanha nazista. E como essa banalidade do mal está presente em nossa sociedade? O exemplo de grupos neonazistas dentro do Brasil é o exemplo mais óbvio, mas existem outros ainda mais perigosos. Por exemplo, os números de feminicídios têm crescido a cada ano no Brasil. Lembrando que feminicídio não se trata de um assassinato de mulheres de maneira geral, como quando acontecem acidentes de trânsito, roubo ou sequestro, mas sim quando essas mulheres são assassinadas pelo fato de serem mulheres, geralmente sendo mortas por seus maridos, namorados, ex-amantes ou pelos próprios pais. Assim como o Brasil é o país onde mais se assassina homossexuais no mundo. Isso ocorre porque temos uma cultura bastante sexista de negar ao outro a condição de sujeito de direito. Vivenciamos um cenário preocupante, com discursos discriminatórios ganhando cada vez mais visibilidade e apoio, ainda por cima de políticos sem oferecer grandes esperanças para as minorias brasileiras.
Agora vejam essa reportagem realizada na década de 1980 no Brasil. Dá aqui uma entrevistinha pra gente. Você tem ouvido falar em noticiários, jornais, TV, rádio sobre assassinato de homossexuais? Já sim. E o que você pensa disso? Eu acho que tem mais é que assassinar mesmo. É a favor que mate. Mas especificamente contra eles, o que você pensa? Eu tenho muito contra eles. Tenho muita coisa contra eles. Eu acho que eles estão poluindo a cidade de São Paulo. Você acha que deveriam matar travestis? Bom, eu acho que se a lei permitir, seria uma boa, né? Eu já ouvi. E o que você acha disso? Não sei, não é problema que me preocupa. Não é problema que te preocupa? E você, o que você acha? Eu concordo com ele, não me preocupa. Essas pessoas atualmente devem estar com seus 60 e poucos anos de idade e provavelmente transmitiram seus preconceitos para os filhos e netos. É o típico cidadão de bem brasileiro. Ele não precisa sujar as mãos de sangue de forma direta, mas vai concordar e defender qualquer tipo de brutalidade contra o que ele pensa ser fora do seu padrão. Essa é a banalidade do mal dentro deles. Não vivemos em um regime ditatorial no momento por enquanto. Porém, os reflexos do autoritarismo, do patriarcalismo, da homofobia, de não aceitar a liberdade individual do outro ainda se mostram presentes. O cidadão de bem brasileiro está aí, sem ser um monstro vilanesco hollywoodiano, mas mesmo assim matando mulheres, negros e homossexuais sem remorso e promovendo um discurso que defenda isso, sem empatia e como algo banal. É verdade que em ditaduras ou regimes autoritários muitas pessoas se conformam e aceitam tudo isso, mas algumas pessoas dizem não a essa tirania. E lutar contra esse discurso opressor basta para mantermos a esperança ainda. Então é isso, turminha. Terminamos o vídeo de hoje. Tchau, tchau. E lavem as mãos.